Olá, bom dia, bem-vindos ao canal. Eu chamo-me Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de vídeo de top 10 de ano. Portanto, e será finalmente o vídeo do top 10 do ano que eu disse que mais trabalho me iria dar e efetivamente foi assim que aconteceu. Portanto, era um top que eu já vinha a adiar há algum tempo porque disse que me iria dar muito trabalho e deu muito trabalho. Portanto, a oferta era muita, um ano, talvez o ano com mais oferta em termos de qualidade. Eu não vou dizer que seja o melhor ano de sempre, mas em termos de qualidade era aqui efetivamente o ano que mais trabalho me deu. Portanto, eu estou a falar nada mais, nada menos que o ano de 1971. Portanto, muito. Quando fiz a primeira triagem, tinha aqui perto de 50 álbuns, está bem? Eu continuo a achar que o ano de 1967, em termos de top 10, para mim é o melhor de sempre. Há muita gente que acha que é uma grande maioria, o ano de 1991. 91 foi um ano também muito bom mesmo. Portanto, eu dou ainda uma ligeira preferência a 67, mas 71 em termos de qualidade geral, em termos de oferta, de facto aqui é imbatível e deu-me mesmo muito trabalho. Portanto, eu diria que, na minha opinião, os melhores anos da história da música serão mesmo estes três, portanto 67, 71 e 91. Portanto, sem entrar em grandes detalhes, porque há aqui muita coisa para falar hoje, portanto eu vou começar primeiro mesmo até pelo top 10. Portanto, e não vou entrar em grandes detalhes, como disse, porque a maior parte dos álbuns já foi aqui no canal, portanto, e há muita coisa para mostrar. Portanto, na posição número 10 eu coloquei o Pearl da Janis Joplin, portanto, a obra-prima, na minha opinião, da Janis Joplin, o segundo álbum de estudo dela a solo. Curiosamente, ele já foi lançado pouco tempo depois dela já ter falecido. Portanto, 1971, na posição número 10, Janis Joplin com o seu mítico Pearl. Ela faleceu ali no final de 1970. Na posição número 9, eu coloquei aqui os Doors com o seu LA Woman, tá bem? Portanto, isto é uma remaster. Eu tenho aqui uma repress da época. Portanto, esta é americana, tem muito melhor som aqui. Eu fiquei com esta e mantenho esta. Esta é uma remaster por causa da capa, mantenho a capa original, portanto esta não, mas em termos de som este é muito melhor. É um álbum, é um dos meus 3 álbuns de eleição dos Doors e estou a aguardar o Super Audio CD deste álbum. Adoro este álbum, como disse, é um dos meus 3 álbuns preferidos da banda. Portanto, posição número 9, os Doors com o seu LA Woman. O último álbum com Jim Morrison, e na minha opinião o último álbum dos Doors. Portanto, os dois posteriores, na minha opinião, aquilo já não se pode ser considerado Doors. Na posição número 8, um álbum que eu gosto muito, já disse várias vezes aqui no canal. Atenção, estes aqui do top, eu vou tentar mostrar só, a maior parte deles eu tenho, além do vinil, tenho também um CD, mas não vou, nem quis estar, era muita coisa para mostrar mesmo. Portanto, na posição número 8, um grande álbum de um artista que eu gosto muito, década de 70. Nomeadamente a primeira metade da década de 70. Portanto, eu estou a falar do Elton John com o seu Mad Men Across the Water. Está bem? Posição número 8, adoro este álbum. Portanto, este é o original em inglês, sozaço mesmo. Obviamente também o tenho em CD, mas não dá hipótese mesmo. Este em vinil, claramente é a melhor opção. Portanto, um dos melhores álbuns do Elton John. Portanto, posição número 8, Mad Men Across the Water, Elton John. Na posição número 7, grande álbum. 71 foi um ano fantástico mesmo. Portanto, na posição número 7, a Carole King com o seu mítico Tapestry. Grande álbum da Carole King. Isto em qualquer outro ano era top 5, ou provavelmente até top 3. Portanto, 71 aqui fica na posição número 7. Descasso da Carole King. Portanto, posição número 7, Tapestry, Carole King. Também original, primeira edição americana. Na posição número 6, um artista que eu também gosto muito, aqui também numa edição suprema, portanto, o David Bowie com o seu Hunky Dory. Portanto, este é o original em inglês. Este só o consegui e a este preço porque a capa está toda assinada, mas isto é a primeira edição inglesa. De outra forma eu não o tinha conseguido se ele não tivesse estas assinaturas da capa.
porque é um disco muito, muito caro, portanto o disco está em muito bom estado, a capa assinaram-na toda assim, portanto, discaço do David Bowie, para mim top 5 do David Bowie, portanto, posição número 6, David Bowie, Anki Dory, sonsaço mesmo também aqui, não adianta, já tentei este também em CD, não chega nem de perto nem de longe ali ao vinil. Na posição número 5, outro discaço de uma das minhas bandas preferidas. A seguir é de que o Radiohead vem logo esta banda destacado. Portanto, estou a falar nada mais, nada menos que os The Rolling Stones aqui com o seu mítico Sticky Fingers. Está bem? Portanto, posição número 5, Sticky Fingers dos Rolling Stones. Portanto, este é o original alemão, aqui com o zipper, e com a vantagem de ter as masters originais inglesas, que aqui acaba até por ser ainda melhor, porque assim, as edições alemãs acabam por ser mais silenciosas do que as edições inglesas, e se as masters forem as mesmas, as edições alemãs até acabam por ser uma melhor opção. Tá bom? Portanto, posição número 5, discaço dos Rolling Stones, dos melhores álbuns da banda. Eu coloco acima o Exile on Main Street, mas eu sei que estou em minoria, está bem, para muitos este é o melhor álbum dos Rolling Stones, portanto eu coloco aqui na posição número 5 dos melhores álbuns de 1971, Sticky Fingers de Rolling Stones. Na posição número 4, outro discaço, os The Who com o seu Who's Next, também a completar curiosamente este mês 55 anos, está bem? Discaço dos melhores álbuns da banda, se não o melhor álbum da banda. Posição número 4, The Who com o seu Who's Next. Ainda então entrando aqui no top 3, um grande álbum, não há muito a dizer, portanto, Marvin Gaye com o seu What's Going On. Este, já disse várias vezes aqui no canal, portanto, a Rolling Stone, na lista mais atualizada dos 500 melhores álbuns, sempre coloca-o na posição número 1, parece-me um exagero, é um grande álbum, por isso é que eu coloco aqui na posição número 3. E penso sinceramente que está bem aqui na posição número 3, um grande álbum, como disse. Esta é uma remaster, não é das melhores edições do álbum, talvez um dia, talvez o Super Audio CD aqui deste álbum. É um grande álbum, muito claramente o melhor álbum do Marvin Gaye, um disco mítico, como disse, para mim acho muito puxado colocá-lo como o melhor álbum da história da música. Nem sei se o colocaria sequer no top 10, mas é um grande álbum, por isso coloco aqui na posição número 3 do meu top 10 de 1971, Marvin Gaye, What's Going On. Na posição número 2, também um grande álbum. Curiosamente, se o Marvin Gaye está na posição número 1 do top dos 500 melhores álbuns da Rolling Stone, este está na posição número 3. Está bem? Portanto, e eu aqui coloco na posição número 2 do meu top de 1971 a Johnny Mitchell com o seu mítico Blue. Grande, para mim o melhor álbum da Johnny Mitchell, embora eu goste muito da Johnny Mitchell. Esta é a remaster do Burning Ground, tem um sonsaço mesmo, tem nada a ver com aquela remaster que eu mostrei do Marvin Gaye, que é uma remaster mediana. Isto tem muita qualidade, um disco com muita qualidade, portanto coloco aqui na posição número 2 a Johnny Mitchell com o seu mítico Blue, e não me escandaliza. É assim, este provavelmente até talvez o colocasse top 10, top 20 dos melhores álbuns de sempre, mas não me escandaliza como o What's Going On de Marvin Gaye. Este está na posição número 3, está bem? Dos 500 melhores álbuns sempre para a Rolling Stone, eu coloco na posição número 2 do meu top 10 de 1971, Blue, Johnny Mitchell. Portanto, na posição número 1, não há grande surpresa, ainda fiquei na dúvida se colocava, porque assim, eu ouço muito mais o Blue da Johnny Mitchell do que ouço este da posição número 1, porque foi um álbum que eu já ouvi tantas vezes que acabo por cansar mais, e o Blue nunca me cansei. Portanto, posição número 1, aquele que eu considero o melhor álbum de 1971, e para muitos é os Led Zeppelin, com aquele que é conhecido pelo LED 4. Está bem? Portanto, esta é uma edição Porky, portanto, original em inglês, e tenho
aqui também, tenho aqui também uma edição, como já mostrei, japonesa. Também das edições dos álbuns na minha coleção com pior som. Tá bem? Dos álbuns na minha coleção com pior som, esta edição japonesa. Tá bem? Mas o álbum é excelente, portanto eu aqui não segui o meu coração, porque se eu seguisse o meu coração provavelmente colocava na posição número 1 o Blue da Joni Mitchell. Segui aqui a lógica e coloquei na posição número 1 aquele que eu classifiquei como o melhor álbum de 1971, os Led Zeppelin com o seu LED 4. Agora vou falar um bocadinho que estão aqui nas menções honrosas. Eu costumo mencionar 5, mas tive que estender isto para 10, porque aqui há muitos das menções honrosas que em qualquer outro ano era top 10 facilmente e em alguns casos provavelmente até top 5. Está bem? Portanto, entrando aqui nas menções honrosas sem ordem específica nenhuma, contrariamente ao top 10, que tem uma ordem, aqui sem ordem específica nenhuma. Portanto, as menções honrosas: o John Lennon com o seu Imagine, portanto, na minha opinião, o melhor álbum a solo do John Lennon, portanto, Imagine. Os Pink Floyd com Metal, grande álbum dos Pink Floyd, também dos meus preferidos da banda. O Genesis com o Nursery Crime. É assim, o do John Lennon é original inglês, o dos Pink Floyd é original alemão e este aqui, Nursery Crime, é uma repress do original inglês. Também tem sonsaço mesmo, ainda ontem estive a ouvir sonsaço mesmo. Eu estava na dúvida se colocava este nas menções honrosas inicialmente, iria ficar fora das menções honrosas. Estive a ouvi-lo ontem, tem um sonsaço, era impossível deixá-lo fora das menções honrosas. Nursery Crime do Genesis. Outro discaço que em qualquer outro ano era top 10 facilmente. Jethro Tull com o Aqualung, portanto aqui na remix do Steven Wilson, sonsaço mesmo. Também menção rosa, um dos melhores álbuns do artista, que também gosto muito da discografia dele da década de 70, ali muito semelhante ao Elton John, embora este artista na década de 80 ainda tem alguma coisa que eu também gosto. Tá bem? E no geral gosto mais deste artista do Elton John, da discografia em geral. Portanto, estou a falar do Rod Stewart com o seu Every Picture Tells a Story. Tá bem? Também em 1961, também entrar aqui nas menções honrosas. Também nas menções honrosas, um artista que eu gosto muito aqui com o meu segundo álbum preferido dele, Leonard Cohen, Songs of Love and Hate. Também em 1971 aqui, também nas menções honrosas. Depois, dois da mesma banda, lançaram o mesmo álbum, tinha que ficar. Estes aqui custaram muito deixar fora do top 10. É como disse, isto em qualquer outro ano poderia ser top 10. 71 não dava a mesma hipótese. Portanto, dois da mesma banda. Estou a falar dos Yes aqui com o Yes Album. Lançaram 2 álbuns no mesmo ano, o Yes Album e o Fragile. Adoro os 2 álbuns, portanto, pus aqui os 2 seguidos nas menções honrosas, Yes Album e o Fragile dos Yes. E para fechar então aqui as menções honrosas, este em Super Audio CD, os Can com o Tago Mago, esta é uma edição Super Audio CD, e os Funkadelic com o mítico Mago Brain. Descasso a fechar aqui as menções honrosas de 1970. Para além das menções honrosas, isto era muita coisa e ainda vi aqui álbuns que eu não podia deixar de mencionar e até cheguei a fazer aqui a oferta é muita, 1971 a oferta é muita. Eu quando fiz 1970 até fiz uma pequena batota, porque eu já sabia e sempre disse aqui que 1971 me ia dar muito trabalho, portanto, e quando fiz 1970 apercebi-me que muitas listas deste tipo, listas de anos, colocavam o Brighter Later do Nick Drake como sendo 1970 e eu fiz o mesmo. Quando fiz o meu top 1970 disse, vou fazer esta pequena batota e vou colocá-lo como 1970, porque já sei que 1971 ele poderá até nem entrar no top 10. Isso para mim era despedaçar o meu coração, portanto, e na altura coloquei o Brighter Later do Nick Drake no top 10 de 1970 e fiz isso porque, como disse, vi várias publicações, várias listas a fazer isso.
porque efetivamente o álbum comercialmente ele só foi lançado para o público em geral em fevereiro de 71, mas ele saiu em, penso que foi novembro, 1 de novembro de 1970, portanto, e ele inicialmente até iria ser comercializado já no ano de 1970 e saíram cópias promocionais em 1970, portanto em novembro de 1970, portanto o álbum efetivamente há pessoas com cópias do Brighter Later do Nick Drake em 1960, por isso eu coloquei o Brighter Later do Nick Drake em 1970. E, como disse, há aqui ainda muito álbum para... Eu selecionei mais alguns que ficaram fora do top 10 e das menções honrosas, mas não poderia deixar de nos falar. Isto fora que eu até costumo mencionar álbuns que não tenho, mas que gostaria de ter e que achava que deveriam ser mencionados como sendo parte, quer do top ou das menções honrosas. Desta vez nem fiz isso e lembro-me de alguns que não tenho e que acho que até poderiam estar aqui. Acho não, poderiam estar mesmo, como uma construção de Chico Buarque, mesmo dos Black Sabbath, não sendo muito a minha praia também, poderia ser um desses casos, portanto, mas desta vez nem fiz isso, está bem? Portanto, fora do top e das menções honrosas, mas que eu achei que deveria mencionar aqui, portanto, Deep Purple com o seu Fireball. Outro aqui, este aqui, por exemplo, o meu amigo brasileiro Marcos Almeida coloca-o no top 10 dele de 1971 e eu respeito muito. Eu no top 10 nunca o colocaria, mas tive dúvida se o iria encaixar nas menções honrosas, mas não consegui. Portanto, estou a falar dos King Crimson com o Islands. Também tem um grande álbum dos King Crimson, não há erro, está bem. Os Traffic aqui com o The Lost Park of High-Heeled Boys, um grande álbum dos Traffic. Este também me matou. Este eu sempre pensei que eu iria conseguir encaixar nas menções honrosas, não deu mesmo. Uma banda que eu gosto muito, foi o meu primeiro álbum da banda. Tá bem. Eu estou a falar dos Emerson, Lake and Palmer com o seu Tarkus, um dos meus preferidos da banda. Foi mesmo o meu primeiro álbum da banda. Os Santana aqui com aquele que é conhecido como Santana 3. Tá bem. E aqui 2 álbuns para fechar aqui, quer dizer, para fechar aqui os vinis. Os Weather Report com o álbum de estreia, homónimo chamado também Weather Report, e aqui, para fechar aqui em vinil, Miles Davis com o Jack Johnson. Tá bem? Esta foi a segunda capa, portanto a capa alternativa. A primeira capa era assim. Tá bem? Esta é uma remaster. Da Colômbia. E para fechar então aqui, não são menções honrosas, são álbuns que eu achei que deveria falar. O Isaac Hayes com o seu Shaft, tá bem? Dos melhores álbuns do Isaac Hayes. Também isto é um crime. Este aqui eu também estava plenamente convicto que iria conseguir encaixá-lo nas menções honrosas, não consegui. E então, para fechar aqui estas nomeações, não é? O Don McLean com o seu mítico American Pie. Este aqui também o tenho em vinil e não o encontrei. Ele deve estar mal arrumado, mas este eu também tenho em vinil. Don McLean American Pie. E aqui o Cat Stevens com o Teaser and the Firecat, que também eu tenho em vinil, também certamente estará mal arrumado, porque este também eu tenho em vinil. Aliás, tive o primeiro em vinil do que em CD. Pronto. Estes foram fora, os 10 fora do top 10 e das menções honrosas. Portanto, eu acabei por mostrar aqui de uma forma rápida 30 álbuns de 1971, todos, na minha opinião, com qualidade máxima. E eu tinha mesmo que fazer isto, porque não poderia fazer o habitual, só o top 10 e as 5 menções honrosas, porque todos estes álbuns mereciam uma referência. 1961, como disse, foi dos melhores anos de sempre da história da música. Tá bem? Pronto, foi este o meu top 10 de 1971. Vemos no próximo vídeo. Um bom dia.